Olá pessoal do curso de Eletrotécnica do CETEC de Jacobina. Sou o professor Márcio Rogério da disciplina Eletricidade 2 e vamos dar continuidade às nossas aulas, Dando início a um novo conteúdo. Como a gente já viu anterior, trabalhamos com números complexos. Vamos falar agora de indutor elétrico. Indutor elétrico ou também conhecido como indutor eletromagnético, pessoal. Até porque eletricidade e magnetismo vão percorrer campos próximos, campos um próximo do outro. Então a gente vai falar de indutor elétrico ou magnético, que a gente vai estar falando de uma única situação. Depende dos portais que a galera vai estar pesquisando que vocês vão ver falar ou elétrico ou magnético. Espero que essa videoaula esteja de fácil entendimento para vocês e que a gente possa junto construir esse aprendizado, ok? Vamos lá, vamos dar início ao nosso trabalho, galera. Bom, que é um indutor elétrico ou indutor magnético, tá? A indução eletromagnética ou indução elétrica é um fenômeno causado por magnetismo, certo? Um campo magnético, e esse campo magnético ele vai gerar uma corrente elétrica. Uma área delimitada por um determinado condutor, ele vai sofrer uma variação de fluxo de indução, por isso o nome indutor, indução magnética, que vai ser criado entre os terminais de uma força eletromotriz ou tensão. Isso quer dizer, uma área delimitada por um determinado condutor, imagina um fio de cobre, ele vai sofrer uma variação de fluxo magnético. Esse magnetismo ele vai ter uma variação que vai ser dependente da tensão que é jogado até ele. Caso seus terminais estiverem ligados a um aparelho elétrico, esse aparelho vai gerar uma corrente, o que a gente chama de corrente induzida. Certo, pessoal? Bom, só retornando. Vamos criar, certo? Um condutor elétrico, e esse condutor elétrico ele vai sofrer um fluxo magnético que vai ser gerado por uma tensão, uma bateria. Os terminais vão estar ligados a um aparelho elétrico qualquer. Esse aparelho elétrico vai induzir uma corrente. É o que a gente conhece claramente de corrente induzida, tá? Bom, o indutor, ele também é chamado de solenoide ou bobina, que a gente conhece. Eu tenho uns exemplos nesse instante para mostrar para vocês, para a gente ver quais são os tipos de indutores que a gente tem. Ele é um dispositivo elétrico passivo. O que é um dispositivo elétrico passivo? Ele é capaz de armazenar energia criada de um campo magnético formado por uma corrente alternada, tá? Ele é, como a gente está falando aqui, ele armazena energia. Essa energia que é armazenada como um capacitor, essa energia armazenada por causa de um campo magnético. Esse campo magnético formado por uma corrente alternada. Este componente é usado em circuitos elétricos que a gente conhece no nosso dia a dia. Circuitos elétricos, circuitos eletrônicos e circuitos digitais para armazenar energia através de um campo magnético. Funciona basicamente como um capacitor. Ele armazena essa quantidade de energia, só que ele armazena essa quantidade de energia através de campo magnético, tá? Indutores são usados para medir variações da corrente elétrica, para formar um transformador e também em filtros que excluem sinais de alta frequências. Os filtros do tipo passa baixo. Tá, galera? Então veja só. Deixa eu só refalar isso daqui. O indutor, ele usa o quê? São usados para impedir variações de corrente elétrica, tá? Então,
o indutor ele vai estar dentro de um componente eletrônico, dentro de um circuito elétrico, dentro de um componente digital, para quê? Para impedir que tenha variações de corrente elétrica. A corrente elétrica ela vai ser única, tá? Apesar que ele é formado por uma corrente alternada, o campo magnético formado por uma corrente alternada, o indutor ele vai impedir que essa corrente ela tenha variações, certo, pessoal? Para formar um transformador e também em filtros que excluem sinais de frequências altas, os tipos de filtros que passa embaixo, certo? A indutância é a grandeza física relacionada aos indutores. Então, quando a gente vai falar de indutor, como é que a gente mede o indutor? Por indutância. Certo? O indutor, qual é o valor daquele número que nós temos ali? É um número relacionado à indutância. Por exemplo, um indutor de 5, que a gente vai falar o que é, Henry, tá? 5 Henry é a indutância desse indutor. Ele é representado pela letra L e a medida é em Henry. Como a gente tem aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. Ele é medido pela letra L e Henry é o nome de unidade de medida para ele. Só lembra aqui uma situação para a gente também, tá? Quanto mais rápida a variação da corrente em um pequeno espaço de tempo, mais a quantidade de tensão nos terminais do indutor. Ele não aceita variações rápidas de corrente elétrica, variações bruscas de corrente elétrica. Ele não aceita essas variações. Vamos lá. Vamos dar continuidade e vamos falar sobre constituição, certo? Como é constituído o indutor? Os indutores são geralmente construídos com uma bobina de um material que ele é condutor, tá? Como o cobre. O cobre é um mais comum para a gente estar falando, né? É um material de mais fácil acesso para a gente e um excelente condutor de eletricidade. Bom, ele é construído por uma bobina de um material condutor de eletricidade, exemplo cobre, um núcleo ferromagnético, que é o núcleo ferromagnético, dentro desse fio de cobre, certo? Como se fosse uma espiral, uma bobina, e tem que ter um ferro dentro, e esse ferro ele tem que ser magnético. É a mesma situação da bobina de Tesla. Um núcleo ferromagnético que aumenta a indutância, concentrando as linhas de força do campo magnético, que flui do interior das espiras condutoras. Certo, pessoal? Opa, deixa eu retornar aqui. Bom, e voltando, como é a constituição do indutor? Geralmente é uma bobina. A gente sabe que uma bobina ela tem um interior. Esse interior da bobina ela tem um núcleo que é formado de ferro magnético. Ferro magnético é um ferro onde ele gera um campo magnético. Ele aumenta a indutância concentrando as linhas de força do campo magnético. Com as possibilidades de aplicações dos indutores, pode ser construído para situações específicas. Por exemplo, circuitos integrados. Os CIs que a gente olha em aparelhos eletrônicos. Nesse caso, o material condutor geralmente é o alumínio, tá? Não é necessariamente o ferro, o cobre. O alumínio do CI, circuito integrado, aqueles circuitos que a gente usa em aparelhos eletrônicos, é usado geralmente por alumínio. Pequenos indutores também, feitos para ser usados com frequências altas, pode ser feito com fio passando através de um cilindro de ferrite, tá? Então existem várias formas da gente estar falando sobre eles. Bora ver os tipos de indutores que a gente tem aqui, galera? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de indutores, né? Núcleo de ar,
Deixa eu marcar aqui para a galera. Núcleo de ar. Bom, os indutores eles podem se diferenciar nas características de construção deles de cada modelo. Então aqui a gente tem alguns exemplos, certo? Núcleo de ar. Como é que a gente usa? Onde é que a gente vai usar? Certo? Nos indutores de núcleo de ar não se usa material ferromagnético no núcleo. Olha aqui o exemplo que a gente vai ter aqui. O seu núcleo, aqui, opa, desculpa pessoal. O seu núcleo, aqui, ele é oco, não tem um material ferromagnético, como a gente citou nos anteriores, tá? Esse vai possuir perdas baixas, o que resulta em uma alta frequência de baixa indutância e usado para frequências altas. Então, altas frequências, a gente usa o indutor de núcleo de ar. Quando é que a gente usa? Baixa indutância para altas frequências. Outro que a gente vai falar é os de núcleo ferromagnético. Esses dois aqui, ó, núcleo ferromagnético. A gente pode observar que tem um ferro dentro deles. Então, esse ferromagnético, Márcio, o que quer dizer ferromagnético? Falei anterior e vou tornar. Eu vi que alguém perguntou aí. Ferro, todo mundo sabe o que é, magnético, esse material, ele produz com facilidade um campo magnético. Bom, esses dois modelos aí, o núcleo é feito de um material ferromagnético, o que vai resultar em uma indutância muito maior. Porém, vai ocasionar grandes perdas nele daí, certo? Esse daqui, que não tem o núcleo ferromagnético, as suas perdas são pequenas. Ele tem baixa indutância, mas ele não perde essa indutância facilmente, por causa do campo magnético. Esses dois aqui, deixa eu apagar, esses dois aqui, que são de material ferromagnético, ele tem uma indutância muito maior, mas ocasiona em perdas também. A indutância maior é graças a esse material aí, pois ela é capaz de concentrar melhor o campo magnético. Por que ele tem uma indutância maior? Porque ele é constituído de ferromagnético. A sua indutância ela é muito maior por causa desse ferromagnético. A indutância é menor porque ele não tem o material de ferro magnético. Bom, deixa eu apagar aqui. Vamos falar núcleo laminado. Vamos falar desse daqui, ó, que é bem comum pra gente. Ele é de baixa frequência e transformadores. Esse núcleo é feito de um material aço, certo? É um aço silício que é o material dele, e ele é envolvido por um verniz isolante. Ele não é à toa escolhido esse composto, certo? O verniz permite perdas por correntes parasitas. E o silício adicionado ao aço faz com que a estérise do material seja reduzida. O que isso quer dizer? As correntes paradas, que não são correntes que ficam alternadas, ele não vai perder essa corrente. A corrente contínua vai ser a mesma. Então o verniz, como esse verniz ele é isolante, se ele passa esse verniz isolante, esse verniz ele faz com que essa corrente parasita, o que é a corrente parasita? É a corrente contínua, tá? Então ele vai permanecer, vai fazer com que esta corrente seja sempre esta corrente contínua, certo? Esse é um núcleo laminado. A funcionalidade dele é para que ele permaneça a corrente sempre. Usa para baixa frequência esse material aí também, certo? A gente tem também os toroidais. Quais são os toroidais? Tá aqui o toroidal. Observa que todos eles são bobinas, certo? Ferromagnético, bobina de ferrite, núcleo de ar, laminado e o toroidal.
ele geralmente é formado por ferrite, tá? E ele vai ter esse formato de rosca. Graças a esse formato aqui, galera, é criado um caminho pelo qual o campo magnético ele vai estar circulando. Esse tipo de núcleo é usado em bobinas que tem formato de bastão. Nesse caso aqui, do toroidal, deixa eu só apagar mais uma vez. Nesse caso aqui do toroidal, o campo magnético vai sofrer perdas a circular de uma extremidade para a outra, pelo contato do ar. Como assim, Márcio? Observe que aqui o campo magnético, ele sempre vai ter contato com o ar. Então, quando ele está fazendo esse movimento aqui, ele vai acabar perdendo um pouco da sua indutância por causa do ar. Ele vai sofrer essas perdas a circular de uma extremidade para outra, porque ele vai ter contato com esse ar. Por isso esse núcleo foi projetado para fazer um caminho para esse campo, evitando números de força. A energia armazenada dentro desse indutor é medida em joules. É igual à quantidade de trabalho necessário para estabelecer um fluxo do indutor. A gente não vai medir esse daqui em Henry, a gente vai medir em joules. E aí a gente vai falar, perdão, no instante sobre isso, ok? Bom, bora só dar uma revisada aqui. O que é indução eletromagnética, magnética, é um fenômeno causado por um campo magnético. Esse campo magnético, ele vai gerar uma corrente elétrica. Certo, galera? É isso aí que a gente está falando de indutor. O que é indutor? É um dispositivo eletroeletrônico, onde ele vai gerar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela vai depender de um campo magnético para que isso aconteça. Vamos dar continuidade. Opa! Aqui o que a gente estava falando ali dos indutores, que a gente falou aqui no anterior, núcleo de ar, certo? A gente tem aqui cada uma significância dessa. Indutores de núcleo de ar. Qual é o indutor de núcleo de ar? Aí a gente vai dar uma olhada. É esse indutor aqui. Perdão, galera. Indutor de núcleo de ar. Esse indutor, certo? Então, tudo que eu falei sobre indutor ferromagnético, núcleo laminados, núcleo de ferrite, tá? Então a gente tem aqui sobre cada um. A bobina toroidal. Então, todos esses exemplos que a gente tem aqui na nossa videoaula, esses exemplos, eles são relacionados a esses indutores aqui. Certo? Tudo que eu falei sobre cada um, sobre o ferro, ferrite, núcleo de ar, toroidal, sobre aqui o núcleo laminado, a gente tem a explicação de cada um deles nesse tópico aqui, tá? Então dá pra gente dar uma lida pausadamente, vocês lerem. E aqui o que eu acabei de falar, a gente tem, e eu espero que tire todas as dúvidas relacionadas a isso. Galera, o que é indutância? E qual a aplicação da indutância? Bora lá. Sabe o que é indutância, pessoal? Bom, a passagem de corrente elétrica em um condutor retilíneo, por exemplo, o cabo elétrico da sua residência, é capaz de produzir um campo magnético ao redor dele. Ao utilizar um condutor de cobre no formato de espiras, é possível determinar uma grandeza física existente nos dispositivos denominados de indutores. Tal grandeza recebe o nome de indutância. É o que está escrito aí, né? Você sabe o que é indutância? Bom, para entender melhor essa grandeza, uma grandeza física, tá? Denominada indutância, é preciso conhecer as características e o comportamento do circuito elétrico. E isso eu creio que a gente sabe. Conhecer os tipos de indutores, como ler o valor da indutância,
presente nos indutores comercializados, ter uma ideia de circuito elétrico, terminais e aplicações. Bom, então vamos ter essa ideia aqui mais clara para a gente. A passagem de uma corrente elétrica em um condutor retilíneo, fio de cobre, por exemplo, certo? O cabo elétrico da residência de sua casa, onde você está assistindo esse vídeo, você está vendo o cabo elétrico. Ele produz um campo magnético ao seu redor. Se você tiver com uma bússola aí ao seu lado, ou você pode dar uma pausa nesse vídeo e pegar essa bússola, você vai colocar ao lado desse fio que você vai ver que essa bússola ela começa a girar. Ela vai ficar até um pouco louca girando ao redor desse fio que eu estou dando como exemplo. Por quê? Porque esse fio da sua residência ele tem um campo magnético. Ao você, a gente, todos nós, utilizar um condutor de cobre com formato de espiras, que vai ser um indutor, é possível determinar a grandeza física existente nos dispositivos, ou seja, indutores. Tal grandeza recebe o nome indutância. A variação da corrente elétrica no indutor vai provocar mudanças no fluxo das linhas do campo magnético que atravessa essa espira. E, consequentemente, surge uma DDP entre os terminais da bobina. É importante, galera, que você entenda que somente utilizando uma corrente alternada ou abrindo e fechando a chave de um circuito elétrico é possível gerar uma DDP do indutor. Sendo assim, em circuitos de corrente contínua, essa variação de corrente não ocorre. A gente só pode ter variação de corrente quando a corrente é alternada. Então, circuito de corrente contínua, essa variação de corrente não ocorre e o indutor passa a se comportar como um curto-circuito no regime. Certo? Ok, vamos entender o seguinte: só haverá a indutância em corrente alternada. Ele vai ter a alternação dessa corrente. O indutor ele trabalha em corrente alternada por causa da DDP que é criada sobre ele. Certo? Só vai acontecer dessa forma. Em corrente contínua, ele não tem essa variação de frequência. Se não tem variação de frequência, ele não vai induzir essa corrente. Porque ele vai induzir a corrente para que ela tenha uma variação. Certo? A corrente que ele induz é uma corrente alternada. O indutor trabalha com indução, induzir um campo magnético a criar uma corrente e a indução desse campo magnético cria uma corrente alternada. Beleza, galera? Vamos lá. Então vamos dar continuidade aqui. Esta é a nossa primeira equação que a gente vai relacionar as grandezas aqui. Certo? Bom, essa equação quer dizer o campo, tá? A gente tem toda a leitura aqui. É a diferença de potencial dos terminais. O campo que a gente vai ter ali é a DDP entre os terminais do indutor. L é o quê? A indutância. Como é que a gente mede indutância? Henry. L é indutância. Delta I quer dizer o que, galera? Vamos lembrar da eletricidade 1? I quer dizer corrente. Delta, variação. Como ele, o indutor, através de um campo magnético, ele vai estar produzindo uma variação de corrente, a corrente é alternada, então a gente vai pegar a variação da corrente dividido pela variação do tempo que a gente está medindo essa corrente. Ou seja, essa equação nos permite encontrar o quê? Qual é a DDP, qual é a diferença de potencial do indutor. Como é que a gente vai saber que aquele indutor ele tem uma DDP X? L é a indutância do indutor. Como a corrente é alternada em um determinado intervalo de tempo,
vamos pegar a variação da corrente dividido pela variação do tempo. Esta é a nossa equação. Deixa eu apagar, anotem aí. Lembrem, a equação que relaciona a grandeza de indutor é igual a L vezes, isso aqui é multiplicação, tá? Delta I, variação da corrente, dividido pela variação do tempo. Então, delta I dividido por delta T. L vezes delta I dividido por delta T. Certo? O que isso significa? Tá aqui, ó. É a DDP, a diferença de potencial nos terminais da bobina, onde esse indutor tá. L, a indutância medida em Henry, H. Delta I, a variação da corrente. E delta T, a variação do tempo. Então é a variação da corrente elétrica no intervalo de tempo que a gente vai estar medindo. A indutância ela depende das características geométricas da espira. Isso a gente viu no exemplo ali na estante, né? A indutância ela vai depender do raio, do número de volta, do material que é feito o indutor, o núcleo do indutor. Então a gente não pode dizer assim, o indutor ele tem uma indutância X. Tal indutor de cobre tem uma indutância de 10 Henry. Não podemos falar isso, porque ele depende do raio. Raio de quê? Do raio da espira. Ele vai depender, o número de voltas que a gente tem na espira, vai depender do material. Vou só retornar aqui para a gente entender melhor. Observa, deixa eu apagar. Nós temos aqui vários indutores. A gente tem esse aqui de núcleo de ar. Vai depender do raio. Imaginem que esse material aqui seja cobre e eu tenho outro igual a esse de silício. Eu não posso dizer que vai ter a mesma indutância, porque são de materiais diferentes. Olha quantas espiras nós temos aqui. Se eu tivesse um outro maior que tivesse mais espiras, ele ia dar uma indutância também diferente. Ou seja, a indutância depende do raio, depende do número de voltas, depende do material que a gente está falando aqui também. Tá? Então, essas são as características da indutância. É importante ressaltar, pessoal, que para aumentar a intensidade da indutância da bobina, pode aumentar o número de voltas nas espiras. Ou mesmo aumentar a área do núcleo do indutor. Quanto maior espiras, maior vai ser a indutância desse indutor. Quanto maior vai ser a área daquele núcleo, o que é o núcleo? Aquele centro. Maior vai ser aquele núcleo, maior vai ser a indutância do indutor. Certo? Deu para a gente entender o que a gente está falando aqui? Bom, eu estou falando o seguinte, né? A indutância ela depende, não posso dizer que o indutor é feito de um único material. Ele depende do material que ele é feito. Tá? Vamos lá. Aqui a gente tem vários exemplos de indutores, certo? Não sei se dá para a gente ver direito aí pelo vídeo. Indutor SMD. A gente tem de vários exemplos do SMD, o radial cilíndrico. A gente tem aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, radial cilíndrico. Eita, agora ele não ficou. Quando eu tirar aqui eu mostro para vocês. Isso são os radiais cilíndrico. A gente tem aqui o quadrado e o null Chandler. Então tem esses três tipos aqui de radial. O multicamada, que a gente tem aqui várias linhas. Opa! Deixa eu voltar aqui com a canetinha. 0402, 0603, 0805. Cada um aqui vai depender do material. São feitos de materiais iguais. Tem os axial também, que ele parece resistores, mas são indutores. Aqui um toroidal que a gente tem. Bobina com núcleo de ferrite. Bobina com núcleo de ar. Transformadores. Então existem vários tipos
de indutores que a gente pode colocar aqui. E aí vocês podem ampliar essa imagem. Qualquer coisa eu estiver assistindo no celular, vocês podem dar um print, tá? E aí quando der o print, depois você sai e vai aumentando essa imagem para vocês verem o tamanho, para vocês reconhecer aí esses indutores, tá? Uma última informação, os indutores de tipo toroidal, eles são usados em linhas de transmissão para filtrar transitórios e reduzir interferências eletromagnéticas. Eles são aplicados em vários eletrodomésticos. Opa, como assim? Esse toroidal, como toda corrente elétrica, ele vai produzir eletromagnetismo, e esse eletromagnetismo ele pode interferir no aparelho. Então o que é que se faz? Coloca-se um indutor desse tipo toroidal, esse daqui, ó. Coloca um indutor desse daqui, o tipo toroidal. Esse indutor ele vai reduzir que o campo magnético criado interfira, tá? Não interfira, na verdade, no funcionamento do aparelho eletrodoméstico. Aplica-se esse indutor e aquele campo magnético criado, ele acaba evitando que interfira no funcionamento do aparelho. Indutores tipo linhas de retardo, utilizados em receptores de televisão, em cores, para correção de diferença de tempos entre os sinais e a cor, tá? Então são alguns tipos de indutores que você usa para que não tenha muita diferença entre o tempo que está acontecendo ali e os sinais de cor que está acontecendo dentro da televisão. Um indutor tipo cilíndrico, de modo comum, é usado em filtros de corrente alternada e carregadores de bateria. Ok, pessoal? A gente vai ter uma outra aula, mais várias aulas falando sobre indutores, as aplicações dos indutores, as equações que a gente vai usar em indutor. Ok? Até mais, galera. Fica com Deus. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, que aí a gente vai tentar sanar as dúvidas aos poucos, certo? Um abraço, pessoal.